Cada vez é alguma coisa que atrapalha, né? Vamos lá. Então, aqui no caso, né, foi descoberta aqui a propriedade elétrica, né, da matéria, né, então descobriu-se que haviam partículas com carga negativa, né, pela excitação da matéria, conseguia-se extrair cargas negativas, né, das substâncias. E aí, a partir daí, né, os átomos provavelmente teriam cargas negativas, né, então o modelo atômico de Thomson, modelo do Punnett de Passas, né, ou do Panettone, né, determinou que o átomo era uma esfera, continuava uma esfera, só que dentro dessa esfera, não, uma esfera positiva e com cargas negativas dentro dessa esfera, certo? Bom, e aqui, nessa época também foi determinada a carga do elétron, né? Então, por um experimento e por uma aproximação, né, nós temos o experimento de Millikan, chamado do experimento das gotas de óleo, né? Então, o que acontecia com essas gotas de óleo, né? Nós temos aqui um, um recipiente que baforava aqui partículas muito pequenas de óleo e caía aqui, né, nessas duas placas, né, que eram assim, tinha cargas positivas e negativas, tinha uma diferença de potencial, e essas partículas, né, de óleo eram eletrizadas a partir de raio-x, tá certo? Então deixava essas partículas é, carregadas, né, por meio de raio-x, né, e aí nesse caso aqui controlava-se a queda dessas partículas, controlando a diferença de potencial aqui dessas placas, né? Então, como a carga inferior era negativa, o que ia acontecer? Ela ia repelir essas partículas, como elas eram muito pequenas, né? As cargas negativas repeliam essas partículas de óleo e as cargas positivas atraíam essas partículas. Então é como se é, diminuísse a queda dessas partículas. Então, pela massa da partícula, e dá para fazer o cálculo, né? Na minha graduação a gente fez o cálculo da queda dessas partículas, né? A gente não vai fazer aqui, né, por causa do tempo, né, e porque nós somos um curso de bacharel em química, né, mas é possível calcular, né, e aí a partir desse controle da queda dessas partículas, né, a gente sabia exatamente qual que era a diferença de potencial que estava sendo aplicada ali, conseguia se fazer uma aproximação, né, e conseguiu-se através desse experimento calcular a carga elétrica, tá certo? Qual que era a carga desses elétrons, ok? Bom, e aqui no caso, no primeiro momento, a relação carga-massa, né? Aqui na figura aqui do Brad está falando que é determinada a carga do elétron, mas pelos tubos de Crookes, né? Por esses tubos a gente consegue calcular a relação carga-massa e aqui no caso também esse outro experimento, né? Consegue se calcular a massa do elétron e indiretamente, se a gente tem a relação carga-massa, a gente consegue calcular a carga também dos elétrons. Então, através desse experimento, definiu-se a carga dos elétrons, certo? Bom, um outro modelo bastante conhecido é o modelo de Rutherford, certo? Então, Rutherford, eu vou disponibilizar um vídeo também que é bem legalzinho, que mostra também a história dos modelos atômicos, né, desde a Grécia Antiga até os atuais, né? Acho que ele só não vai falar da mecânica quântica, ou talvez até fale, né, da mecânica quântica, mas eu vou falar mais também, né, sobre a mecânica quântica. Mas aqui nesse caso, o terceiro modelo, pelo menos da Idade Moderna, né, é o modelo de Rutherford, certo? Então aqui no caso nós já tínhamos as radiações, né? Aqui um elemento radioativo que emitia partículas alfa. Esses elementos aqui colocava-se um anteparo e através de um orifício passava-se um feixe aqui de partículas alfa. E essas partículas alfa aqui,
é, atravessava uma folha de ouro, tá certo? Uma folha de metal, no caso a folha de ouro. E nesse caso aqui tinha um anteparo. Aqui nessa imagem, né, não tem o experimento com anteparo, mas tinha um anteparo aqui na frente e conseguia se medir como que era a interação dos elétrons, se eles passavam direto ou se eles retornavam, né? Se os átomos fossem esferas uma do lado da outra, né? Como é o modelo de Dalton e de Thomson, né? Teoricamente, se os átomos, né, é rígido, né, e também tem partículas positivas e negativas, ia ter uma certa interação e eles não conseguiriam atravessar essa folha de metal, tá certo? No caso, uma folha de ouro. Só que o que acontecia? Nesse experimento, observou-se que a maioria das partículas alfa passavam direto, certo? Então, aqui nesse caso, né, aqui nessa imagem, né, menorzinha, nós temos aqui, né, a maioria das partículas passando direto. Essa representação aqui, o núcleo está muito grande, né, mas é só para exemplificar, né, mas a maioria das partículas alfa passavam direto por essa estrutura, certo? Então aqui no caso, uma em cada 8.000 partículas batia no átomo e retornava à fonte de raios alfa, tá certo? Então, assim, passando aqui esse feixe aqui, elas interagiam ou não com o átomo e muito poucas retornavam aqui, batiam e retornavam aqui para a fonte, certo? Então, o que a gente pode concluir, né? A maioria dos raios alfa passa direto pela folha de ouro, certo? Alguns foram desviados em um ângulo. Aqui não está aparecendo, deixa eu ver se. Não está aparecendo. Né? Ah, alguns, né, foram desviados pela interação, por exemplo, com o núcleo, certo? Ou foram desviados, certo? Em um certo ângulo. E um a cada 8.000 batia e retornava a fonte de raios alfa, mas a grande maioria aqui passava direto, né? Um a cada 8.000 em cada né? Retornava e 8.000 passavam direto. Alguns eram desviados, mas a maioria não interagia com os átomos dessa folha de ouro, certo? Então, o que a gente pode concluir com isso, né? Com a maioria das partículas alfa não foram desviadas, a maior parte do átomo é espaço vazio, certo? Uma vez que algumas das partículas foram desviadas, eles encontraram pequenas partículas de mesma carga, né? Então, partículas alfa, né, são partículas positivas, né? Se vocês viram radioatividade, mas não precisa saber de radioatividade. Partículas alfa são partículas de desintegração, né, de desintegração nuclear, e substâncias radioativas emitem partícula alfa, beta e gama. E essas primeiras partículas alfa são partículas com 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, partículas positivas, tá certo? E aí, nesse caso, como algumas foram desviadas, provavelmente se encontraram com alguma outra partícula que tinha a mesma carga, que era positiva, tá certo? E uma vez que algumas partículas foram refletidas, deve haver uma pequena área densa, né? Então, nesse modelo de Rutherford, né, nós temos aqui o átomo com um núcleo, né, positivo, denso no centro desse átomo, certo? E aqui uma grande parte aqui desse átomo, né, é de espaço vazio, ok? Então esse é o modelo de Rutherford, né, também conhecido como o modelo planetário, né? Não sei se vocês sabem daquele esqueminha, né, de modelos planetários que nós temos o núcleo positivo, né? Temos os elétrons como se fossem órbitas, né, planetárias aqui ao redor do núcleo positivo. Então aquele modelinho que tem, né, aquelas elipses, né, ao redor
do átomo, né? A elipse é só para mostrar que, né, ao redor dessa esfera aqui, né? Mas num primeiro momento o movimento era esférico, tá certo? Esférico não, né? Circular ao redor desse núcleo positivo. Mas a gente olhando de perspectiva parecem elipses, né? Aqui no caso, não estou conseguindo desenhar agora, mas a elipses aqui, os elétrons estavam rodeando aqui, né? Mas era como se fosse uma esfera e os elétrons, um estava rodando desse lado, o outro estava rodando do outro lado, e visto em perspectiva parecem elipses, né? Mas são órbitas circulares ao redor do núcleo. Okay? Bom, com o tempo também foi descoberto os prótons, certo? Então aqui um outro experimento parecido com o tubo de Crookes, só que aqui ah, uma diferença de potencial entre placas eram geradas cargas positivas. Essas cargas positivas, né, eram emitidas aqui na forma de um feixe, né, e eu colocava aqui um ímã, né, isso aqui em volta, né, desse tubo é um campo magnético que eu conseguia aqui controlar esse feixes de íons positivos, tá certo? E aqui nesse caso eu conseguia dividir esses íons aqui, esse feixe, e aqui tem um detector que observava essas partículas positivas, ou detectava essas partículas positivas, certo? Então, os prótons já eram um pouco bem mais novo, né? Foi descoberto em 1918, né, no laboratório de Ernst Rutherford também, e foi detectado usando o espectrômetro de massa, certo? Então, como o próton é mais pesado, né, conseguia-se medir a massa dessas partículas bem mais facilmente do que os elétrons, ok? Bom, o nêutron também, né, foi descoberto por Chadwick, né, determinou que os núcleos dos átomos leves poderiam desintegrar-se sendo bombardeados por partículas alfa, né, isso já experimentos radioativos, né, por bombardeamento de núcleos, né, de fissão nuclear, ok? Em colisão com as partículas alfa, com berílio, né, um nêutron livre foi criado, tá certo? Então aqui no caso uma substância, né, o berílio, bombardeado com partículas alfa, foi um nêutron livre foi criado, ou seja, conseguiu se arrancar uma partícula de nêutron do núcleo, né? A presença do nêutron foi confirmado em 1932, né? Então já depois da crise lá da quebra da Bolsa de Nova York, depois da Primeira Guerra Mundial, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né, que foi descoberto o nêutron, né, e nessa época que estava bombando, né, a fissão nuclear e as bombas nucleares, bomba de hidrogênio e assim por diante. Por isso o desenvolvimento dessas tecnologias, né, porque com a guerra a tecnologia se desenvolve bem mais rápido. Né? Bom, ah, então nós temos aqui reunindo, né, as partículas subatômicas. Né? Então nós temos elétrons, prótons e nêutrons, certo? E eu, em alguns exercícios, vou representar o elétron aqui com um E-, tá certo? O próton com um P e o nêutron com um N, certo? Aqui também eles podem ser representados, né? Aqui, por exemplo, o elétron, né? Que é considerada a massa dele é zero, né? Então, sempre em cima, aqui numa expressão que a gente vai ver para os átomos, em cima a gente tem a massa, e nesse caso, para essas partículas subatômicas, embaixo nós temos aqui a carga, tá certo? Dessas partículas. No caso, o próton tem massa 1 e carga 1 positiva, e aqui no caso o nêutron tem massa 1 e carga 0, tá certo? Então aqui no caso também, como vocês vão ver mais para frente, em química orgânica, né? Se a gente tem um hidrogênio, o hidrogênio é composto de um elétron e um próton, tá certo? Se o hidrogênio perde o único elétron que ele tem, só sobra um próton. Então, algumas vezes o próton também vai ser chamado de H+, certo? Por quê? Porque é um hidrogênio sem elétron. E como o hidrogênio só tem um próton e um elétron, normalmente, né, nós temos os isótopos também, a gente vai falar daqui a pouco, né?
Mas, em geral, a maioria dos átomos de hidrogênio, né, tem um próton e um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica apenas com um próton. Então, ele pode ser chamado aqui de H+, também. Okay? Mas tem na física de partículas, a gente diferencia, tem algumas partículas que são partículas positivas, mas não são chamadas de prótons, por exemplo. Mas nesse caso a gente pode chamar o H+ de próton. Né? Bom, aqui, por que a gente fala que os prótons e os nêutrons têm massa e os elétrons não têm massa? Porque em relação, né, ao átomo, né, que são formados por prótons, nêutrons e elétrons, a massa do elétron é quase insignificante em relação à massa do próton e do nêutron. Né? Então aqui 5 vezes 10 a menos 4, certo? Então é como se fosse aqui, né, quase 1000 vezes menor ou 2000 vezes menor, né, a massa do elétron em relação ao próton e o nêutron. E a massa do próton e do nêutron é praticamente iguais. Né? Então, geralmente a gente fala que próton e nêutron têm massa igual, né? E o elétron a gente considera como massa zero, porque em relação a essas duas outras partículas, a massa é insignificante. Certo? Aonde ficam, isso aqui eu pergunto e às vezes o povo confunde, apesar que na nossa aula da semana passada o pessoal respondeu certo, pelo menos o Leonardo, né? Respondeu certo que assim, é, os elétrons eles estão nos orbitais, na eletrosfera, tá certo? A localização do elétron. E no núcleo do átomo nós temos os prótons e os nêutrons, certo? Elétron, carga negativa, próton, carga positiva e nêutron não tem carga, carga zero, certo? Temos também aqui a massa atômica, né? Então a teoria atômica de Dalton afirma que os átomos de um elemento têm uma constante, certo? Característica caracterizada, né, como massa atômica ou peso atômico. Eu não gosto muito desse peso atômico, né? Aqui, no caso, eu fiz uma tradução direta do inglês, não queria modificar, né, a transparência do livro, né? Mas chamamos de massa atômica. Né? Peso atômico é quando está relacionado com a gravidade. Né? Então, a gente chama, algumas pessoas chamam, né, de peso atômico, mas o ideal é chamar de massa atômica, certo? E aqui no caso, medido em unidades de massa atômica ou simplesmente U. Ok? UMA ou U fica mais fácil. As massas atômicas são baseadas em uma massa padrão, né? A de um átomo de carbono, né? Porque é um isótopo que a gente consegue ele praticamente puro, né? Ao isótomo de carbono 12, né? Então a gente se baseia no átomo de carbono para fazer essa unidade de massa atômica. Por exemplo, um átomo de carbono, né? Tem 6 prótons e 6 nêutrons, então na massa do carbono 12, né, que tem 6 unidades de massa, 12 unidades de massa atômica, então uma unidade de massa atômica é 1/12 a massa de um átomo de carbono 12, certo? Então, para padronizar, né, a, a unidade de massa atômica é 1/12 a massa de um átomo de carbono 12. Ok? Bom, não sei se vocês já ouviram falar desse termo isótopos, né? Iso de mesmo, topos, né? Relacionado aqui com os prótons, tá certo? A maioria dos elementos na natureza são misturas uniformes de dois ou mais tipos de átomos, com massas ligeiramente diferentes, certo? Átomos de mesmo elemento com diferentes massas são chamados isótopos, certo? Então, por exemplo, né, há 3 isótopos de hidrogênio, né, o prótio, deutério e trítio, né, ou seja, existe na natureza a maioria do hidrogênio, se eu não me engano, acho que 99%, né, de hidrogênio, é a prótio, ou seja, tem um próton e um elétron, certo? Mas existe o deutério, que também é hidrogênio, tá certo? Porque ele também tem um próton, né? Como a gente vai definir daqui a pouco, né? Um elemento é definido pelo número de prótons que existe no núcleo, tá certo? Então, o deutério, ele tem um próton e um nêutron, né?
Então a massa dele é 2, certo? O número de massa, né, como a gente também vai definir, o número de massa é 2, só que tem um próton, tá certo? Assim como o prótio, que é o nosso hidrogênio, o hidrogênio comum. E tem o trítio, né, que tem 2 nêutrons e um próton, ou seja, a massa é 3. Os 3 são hidrogênios, são isótopos de hidrogênio, tá certo? Só que eles têm massas diferentes, mesmo número atômico, mas massa diferente. Então, os 3 são hidrogênio, mas cada um tem sua massa específica, ok? Ou, por exemplo, 4 isótopos de ferro, né? A massa do ferro é 56, né? 56 aproximadamente, 56,0, né? Se a gente pegar eu tenho uma tabela aqui que não está muito precisa, né? Está 56,0. Mas nós temos a média da massa, como a gente for mostrar daqui a pouco também, né? Tudo vou mostrar daqui a pouco, né? Mas está tudo nessas transparências, nesses slides. A massa média do elemento ferro, né? Dos isótopos de ferro, é 56. Okay? Quimicamente, isótopos têm propriedades praticamente idênticas, né? Fora a massa, né, as propriedades químicas, né, são idênticas, certo? Então, como que a gente vai fazer a notação atômica, né? Geralmente, o símbolo do elemento químico, né, é uma ou duas letras, tá certo? A primeira letra é maiúscula, e isso tem sempre erro, principalmente o pessoal do primeiro ano, né? Quando vai escrever uma fórmula química, o nome de um elemento, um símbolo do elemento químico, acaba errando. Assim, falar agora, mas se errarem eu vou sempre pegar no pé, né? Mas como que a gente escreve o símbolo de um elemento químico? Se, por exemplo, carbono é só uma letra C maiúscula, né, como a gente viu anteriormente. O cloro, né, para diferenciar do carbono, nós colocamos uma letra maiúscula e a segunda minúscula, tá certo? Geralmente esses nomes, né, vêm do latim, né? Os mais modernos foram colocados em homenagem a pesquisadores, países, né? Mas os mais antigos, né, dependia da substância que esses elementos foram extraídos, tá certo? Então aqui, por exemplo, o carbono, né, é só um C maiúsculo, e se tiver uma segunda letra, ela vai ser minúscula, tá certo? Então, aqui nesse caso, também, sempre a primeira letra é em letra de forma, tá certo? Então, assim, eu não posso escrever com letra de mão, né, os símbolos químicos, tem que ser letra de forma, né? Como tem aqui no computador, são todas letras de forma, ok? A segunda letra, aqui no caso, por exemplo, esse aqui seria aproximadamente uma letra de mão, né? E essas daqui, né, que é o Arial, né, essa fonte aqui, Arial, é letra de forma. Então, correto, a primeira letra é a letra de forma. A segunda, né, geralmente é indicado escrever com letra de mão, né, se a gente for escrever à mão. Mas também pode escrever com letra de forma, né, na tabela periódica são todas letras de forma. Mas, por exemplo, o cloro, né, ele pode ser confundido com o átomo de carbono e de iodo, porque o iodo é um I, né, I maiúsculo. E o cloro é Cl, né, e o L minúsculo é muito parecido com o I maiúsculo, né? Então, às vezes pode confundir. Então, em alguns casos, para evitar confusão, é indicado escrever a segunda letra em letra de mão, ok? Principalmente no caso do cloro, que eu já tive várias confusões de alunos em provas, né, confundindo o Cl com carbono e iodo, né? E acontece, né? Bom, aqui também na parte de cima, quando a gente for falar de isótopos, isóbaros, aqui por enquanto só isótopos que a gente vai trabalhar, né? Os outros não serão importantes para a gente. Mas aqui eu tenho aqui em cima, né, representado, né, o número de massa, né, representado com um A. E aqui no caso o Z, né, será o número atômico, certo? Talvez venha do alemão, né, Zahlen, e aí talvez ficou com letra Z, e tradição na química, Z se refere, para não se confundir com outros termos da química,
o Z maiúsculo, né, se refere ao número atômico. E aqui o A maiúsculo, né, não sei de onde vem o A, não sei se é do alemão também, mas é Mass também, né, em alemão. Mas o A corresponde ao número de massa, certo? Tradicionalmente são esses dois aqui, essas representações. Então, o elemento de uma massa é um elemento de uma substância cujos átomos todos contêm o número idêntico de próton, chamado de número atômico, Z. Né? Um elemento é uma substância cujos átomos todos contêm um número idêntico de prótons. Né? Então, aqui está definindo o elemento. Né? E o número de prótons aqui é chamado de número atômico. Então, o elemento vai ser classificado pelo número atômico. Está organizado na tabela periódica também, como vocês vão ver mais para frente, né, pelo número atômico. E esse número atômico é o número de prótons que um elemento apresenta. Tá certo? E também, como vocês vão ver mais para frente com o Chico, principalmente, a tabela periódica ela tentou se organizar pela massa atômica, mas tinha muitos erros. Né? Só no século XX que ela começou a ser organizada pelo número atômico. Né? Assim, isso já foi previsto pelo Mendeleev, né? Que pela a massa dos átomos, né? O número de massa, ou a massa atômica, era meio complicado organizar os elementos. Né? E aí no século XX a tabela periódica foi oficializada, né, sendo organizada pelo número atômico, o número de prótons que existe no elemento, certo? Bom, isótopos são distinguidos pelo número de massa, certo? Então, número de massa aqui representado pela letra A maiúscula. Então, nós temos o número atômico, que é o Z, que é igual ao número de prótons, o número de massa, né, representado por A, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá certo? Então, assim, como a massa é praticamente prótons e nêutrons, os elétrons têm massa considerada zero, né, porque é 2.000 vezes menor do que essas duas partículas, então a massa do átomo é praticamente a soma do número de prótons mais a soma do número de nêutrons, a massa dessas duas partículas. Né? Note que para os átomos, A é maior que Z, o símbolo é superior. Então aqui em cima, né, sempre esse valor vai ser maior do que esse de baixo. E isso é interessante, nem sempre na tabela periódica está nessa ordem. Né? Na minha, por exemplo, o número atômico está em cima do elemento. Isso aqui é só uma anotação quando a gente for trabalhar com atomística, ou seja, com um número de massa e número atômico, tá certo? Na tabela periódica não tem um padrão, né? Mas aqui para a gente representar o isótopo, então a massa vai na parte de cima, o número de massa vai na parte de cima e o número atômico vai embaixo. E como a massa é sempre a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então a massa vai ser sempre maior do que o número atômico, certo? O número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. Assim como a massa atômica, né, vai ser sempre maior do que o número atômico. Então fiquem atentos para isso. Quando o pessoal vai fazer distribuição eletrônica, precisa do número atômico, aí pega a massa e faz distribuição, né, da massa atômica e não do número de prótons, que no átomo neutro vai ser o mesmo número de elétrons, certo? Bom, para a neutralidade, né, então para um átomo neutro, como eu acabei de dizer, né, da carga, a neutralidade da carga, o número de elétrons e prótons deve ser igual. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica, a gente quer saber quantos elétrons tem um elemento. É só a gente pegar o número atômico, sabendo que o número atômico é igual ao número de prótons, e sabendo que um elemento neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons, né? Então, pelo número atômico, a gente sabe o número de elétrons também daquele elemento, certo? Por exemplo, aqui, né, example, exemplo, né? Peguei do inglês também. Tem que consertar todinha essa transparência nesse slide. Mas é bom que tem. Vocês vão ver também que tem uma parte que está tudo em inglês também. Né? O restinho dela, a de tabela periódica. Né? Que eu só vou usar só essa parte de teoria atômica, a tabela periódica é outra parte. Né? Então você pode ver que sempre aparece alguma coisa em inglês aqui,
mas eu explico para vocês aqui. Então aqui o urânio 235, né? Eu tenho outras transparências, mas eu queria mudar esse ano e acabei pegando, né, de um outro livro, né? E por isso que tem ainda esses erros. Mas eu tenho transparência de 10 anos, né? Mas a cada ano eu mudo, tento mudar as transparências, né? Bom, então aqui no caso eu tenho o símbolo do urânio, em cima o número de massa e embaixo o número atômico. Então aqui para esse urânio, né, nós temos o urânio 235, então quando a gente fala césio 137, carbono 12, carbono 14, né, é, outros isótopos conhecidos, né, nós falamos aqui pela massa desse isótopo, né, porque como todos têm o mesmo número atômico, a gente especifica aqui qual que é a massa desse isótopo, tá certo? Então esse aqui, por exemplo, é urânio 235, ok? Assim como o césio 137, carbono 14, né, e assim por diante. Então aqui no caso a massa, a soma de prótons e de nêutrons, né? O símbolo do urânio é o U maiúsculo, né? Só uma letra. E o número atômico aqui é o número de prótons, que é igual a 92. Então, essas informações podem ser resumidas, né? Então, com isso aqui, nós temos essas informações. Então, sabemos aqui, por essa simbologia, tendo só isso aqui, se eu representar isso aqui, fica subentendido que eu tenho um elemento, né, com símbolo U, que significa urânio. Esse elemento tem 92 prótons, né, e consequentemente um átomo neutro vai ter 92 elétrons também, então o número de elétrons também, né. O número de nêutrons, né, é a diferença, né, se a massa aqui é a soma de prótons e de nêutrons, então a diferença entre a massa e o número atômico vai dar um número de nêutrons. Então, 235 menos 92, eu tenho 143 nêutrons, certo? Número atômico é 92, número de massa, né, 235 que é dado, que é a somatória de 92 mais 143, dá 235, né, e o símbolo químico 1. Agora vamos ver, né, se a gente consegue aqui desenvolver. Então aqui eu tenho que preencher os espaços vazios, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho o cobalto 60, ok? Só com essa informação eu não consigo determinar aqui, né, qual que é, por exemplo, o número de nêutrons, né? Então eu vou dar aqui o número de nêutrons. É 33, tá certo? Se eu tenho o número de nêutrons igual a 33 e o número de massa é 60, né, então o número de prótons vai ser 60 menos 33, que vai dar 27. E se o átomo é neutro, não tem nenhuma carga aqui representando nesse elemento, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, certo? Agora o bromo, né, eu tenho 81 número de massa e o número de nêutrons é 46. Então, se eu fizer aqui, eu sei que a soma de prótons e de nêutrons é igual ao número de massa, que é 46 mais o número de prótons é igual a 81. Então, 81 menos 46 eu vou ter o número de prótons, que é igual a 35. E o número de elétrons, 35 também, se o átomo é neutro, certo? Bom, aqui eu tenho um outro elemento que eu tenho o número de nêutrons é igual a 36 e o número de prótons é igual a 29. O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, né? Então, o número de massa vai ser a soma de nêutrons e de prótons, né? Então, se eu somar 36 mais 29, dá 65. Né? Então, esse elemento poderia representar pelo número X, eu não sei que elemento que é, mas aqui está colocado, né, que é o cobre, né? O número atômico 29 é o elemento cobre, né? E nesse caso aqui, o número de massa é igual a 65. Ok? Agora é a vez de vocês, na hora da pausa. Quantos nêutrons estão em o ferro aqui que tem massa 52? Ou seja, está na parte de cima é o número de massa. O isótopo ali é o ferro 52, certo? Então, quantos nêutrons tem o ferro? Então, aqui ó, tem uma representação como aparece na tabela periódica, né?
Então, geralmente, na tabela periódica, em cima vem o número atômico e embaixo vem o número de massa, tá certo? O número de massa não, nesse caso aqui é a massa atômica. A gente vai ver que massa atômica é diferente de número de massa, né? O número de massa é a soma de prótons e de nêutrons, né? A massa atômica é a média, né, ponderada, dependendo da abundância desses elementos na natureza, certo? Que a gente vai ver mais para frente. Mas tentem fazer esse aqui e determinar qual o número de nêutrons para o ferro 52, certo? E a gente volta daqui a pouco. Não sei quanto tempo já tem esse vídeo, né? Tentem fazer esse aqui então. Vou pausar.